Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à correção da apostila Aprender Sempre, do 7º ano do Ensino Fundamental de Língua Portuguesa. Antes mesmo de dar os exercícios, nós vamos fazer uma revisão de pronome. Vamos relembrar conceito e classificação. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, relacionando-o a uma das três pessoas do discurso. As três pessoas do discurso são: primeira pessoa, indica a pessoa ou as pessoas que falam. Eu, no singular, e nós, no plural. São os pronomes correspondentes. Segunda pessoa, indica a pessoa ou as pessoas com quem se fala. Tu, no singular, e vós, no plural. E terceira pessoa, indica a pessoa ou as pessoas de quem se fala. Ele e ela no singular, eles e elas no plural. Observação. Na maioria das regiões brasileiras, o pronome você é usado no lugar do pronome tu. Por isso, você é considerado um pronome de segunda pessoa, embora leve o verbo para a terceira pessoa. O pronome vós, por sua vez, desapareceu da língua falada e mesmo na escrita é usado raramente hoje em dia. Os pronomes classificam-se em pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Pronomes pessoais, que são o que vocês vão trabalhar aqui na apostila. Pronomes pessoais indicam as pessoas gramaticais. Podem ser retos ou oblíquos. Os pronomes pessoais são retos quando desempenham a função de sujeito. Exemplo: Marcelo saiu de férias. Ele vai viajar. Ele quem? Ele, o Marcelo. Os pronomes pessoais são oblíquos quando desempenham a função de complemento verbal. Por exemplo, alguém me chamou. Quem te disse isso, né? Ele está relacionado, o pronome aqui está relacionado ao verbo, certo? Então, agora, na página 11 da apostila, vocês têm aí a orientação. Alunos, nos próximos exercícios, estudaremos a colocação de pronomes nos textos e os seus usos no dia a dia. Para você saber mais sobre esse assunto, leia alguns apontamentos importantes para a resolução das questões. Pronomes oblíquos. Os pronomes subdividem-se em várias classes, mas estudaremos, nesta sequência, os pronomes pessoais do caso reto e os do caso oblíquo. Então, vamos lá. Aqui tem um quadro com os pronomes distribuídos conforme as pessoas. Então, vamos lá. Os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, que são as pessoas do singular. Nós, vós e eles, que são as pessoas do plural. O eu, né? Retomando aí, conforme vocês já tinham visto na revisão. É a pessoa que fala. Olha só, a explicação aqui. O tu, a pessoa com quem se fala. E o ele, a pessoa de quem se fala. No singular. E no plural. O nós é a pessoa que fala. O vós, pessoa com quem se fala. E o eles, pessoa de quem se fala. Então, relembrando que funcionam como sujeito. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, que de alguma forma funcionam como complemento, né? O me, mim, comigo, correspondente à primeira pessoa do singular. O te, ti, contigo, correspondente à segunda pessoa do singular.
o, a, lhe, se, si, consigo, correspondente à terceira pessoa do singular. Nos, conosco, correspondente à primeira pessoa do plural. Vos, convosco, correspondente à segunda pessoa do plural. Os, as, lhes, se, si e consigo, correspondentes à terceira pessoa do plural. Agora, analise as orações seguintes. Encontrei a Marcela ontem. Eu a vi passeando pelo shopping. Você notou que na primeira oração, encontrei a Marcela ontem, o pronome pessoal do caso reto, eu, não está claro. Nesta primeira frase aqui, nessa oração, o eu está subentendido. E você consegue identificá-lo pela palavra encontrei. Né? O encontrei pede o uso do eu aqui. O eu está subentendido. Na segunda oração, você vai identificar o pronome pessoal do caso oblíquo, que é o a, pois ele se refere a quem, né? Ao substantivo próprio Marcela. Eu a vi passeando pelo shopping. De quem? O a, que é a Marcela. Encontrei a Marcela ontem. Eu a vi passeando pelo shopping. E aqui na segunda oração, você também identifica o pronome pessoal do caso reto, o eu, aqui com facilidade. Em nossa fala do dia a dia, é comum usarmos os pronomes como na construção abaixo. Eu vi ela passeando na praça. Eu vi ela passeando no shopping, que é a linguagem informal, aquela linguagem descontraída do dia a dia, sem aquele apego intenso às regras gramaticais. Olha lá. No entanto, em uma linguagem mais formal, como é exigido em muitos textos escritos, estes pronomes são substituídos por outros, como os oblíquos. Repetindo, eu a vi passeando na praça, eu a encontrei no shopping. Muito bem. Colocação dos pronomes pessoais oblíquos, átonos. A colocação dos pronomes pessoais oblíquos, átonos na oração pode ser feita de três formas distintas, diferentes, existindo regras definidas para cada uma dessas formas. Exemplo de colocação pronominal. Não me deram uma caixa de bombons ontem. É chamado de próclise quando o pronome vem antes do verbo. Olha o verbo aqui, né? Deram-me uma caixa de bombons ontem. É chamado de ênclise quando o pronome aparece depois do verbo. Olha o verbo aqui. E é chamado de mesóclise quando o pronome aparece no meio do verbo, como aqui. O verbo está aqui. Inclusive, essa forma, né, a mesóclise, ela é pouco usada, ela é de uma linguagem bem formal, mas mesmo assim, inclusive, a mesóclise, ela é pouco usada, ela é para uma linguagem bem formal. É importante que vocês saibam que ela existe, mesmo que seja pouco usada. Uso específico de ênclise, próclise ou mesóclise. Aqui vai retomar essa explicação, vai ampliar isso. Existem diversas situações que justificam o uso específico de uma forma de colocação pronominal. Ênclise, o pronome é usado depois do verbo. Próclise, o pronome é colocado antes do verbo, apenas quando houver palavras atrativas que justifiquem o adiantamento do pronome.
Daqui a pouco eu vou falar o que são essas palavras atrativas, que são palavrinhas que atraem o pronome para perto de si. E mesóclise, o pronome deverá ser posto no meio do verbo, quando o verbo estiver conjugado no futuro do presente, indicativo, ou no futuro do pretérito. Como vocês viram aí na apostila, né? No exemplo aí. Darão é o verbo no futuro do presente. Então, é possível fazer o uso da mesóclise, dar-me-ão, assim como outros verbos. Farão, andarão, estudarão e assim por diante. E também no futuro do pretérito. Daria, faria, estudaria, também é possível. Por exemplo, dar-me-ia, o dar-me-iam, e assim por diante. Dar-me-iam uma caixa de bombons amanhã. Muito bem. E relembrando o futuro do presente, que é o darão. Por exemplo, né? Eles darão uma caixa de bombons amanhã. Aí é possível fazer também. Dar-me-ão uma caixa de bombons amanhã. É possível fazer uso da mesóclise. Ainda sobre colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise, é importante relembrar, né? Essa colocação pronominal recebe as seguintes classificações, dependendo de onde o pronome oblíquo estiver posicionado na frase, em relação ao verbo, tá? Próclise, quando o pronome está antes do verbo. Ênclise, end, lembra de end, do final, né? No filme, end é no final, é depois do verbo. E mesóclise de meio, quando fica no meio do verbo. Então, pessoal, no caso da próclise, é importante lembrar que tem algumas palavras que são chamadas de palavras atrativas, porque elas atraem o pronome para perto de si e puxam para antes do verbo. Por exemplo, palavras com sentido negativo sempre irão atrair o pronome para junto de si. O não, ninguém, o nada, nunca, jamais, o nem. Então, olha lá, não te quero aqui, que é a forma adequada. O não puxou o pronome para antes do verbo. Em vez de colocar não quero ter aqui, como tem o não, então puxa o pronome para antes do verbo. E para perto dá essa palavrinha aqui, que indica negação. Não te quero aqui, ninguém me faltou com respeito, nada me deixa tranquila quando penso nele. Também tem os advérbios. Talvez, ontem, aqui, ali e agora, que atraem o pronome para perto de si. Se falar com ela, talvez se conheça a realidade. Então, talvez puxou aí, tá? O pronome. Ontem, me disseram que não poderia frequentar as aulas. Ontem puxou o pronome. Também tem o caso dos pronomes relativos, que também puxam a colocação pronominal para perto de si. A sua mãe que me disse isso, o caso ao qual me referi está sendo noticiado na TV. Então, o que e o qual são pronomes relativos que puxaram o pronome me para perto de si, o pronome oblíquo ato me para perto de si, dando esse efeito na frase. Pronomes indefinidos também puxam os pronomes oblíquos para perto de si, né? Alguém, quem, algum, qualquer, cada qual, pouco, vários. Então, são palavrinhas que atraem o pronome para junto de si. Quem te disse isso, ou quem aqui, né? O pronome
indefinido. Alguém me contou, então o pronome indefinido puxando aí o pronome oblíquo átono para perto de si e para antes do verbo. Pronomes demonstrativos. Isso, aquilo, aquele, aquela, esta, este, esse, essa. Esses pronomes pedem o uso de próclise. Puxam também pronomes pessoais oblíquos para perto de si. Isso me alegrou muito. Aquilo me mostrou que não devo confiar em você. Esse me agrada. E quando a preposição em aparece seguida de gerúndio, o uso da próclise é obrigatório. O gerúndio é aquilo que indica o movimento, né? É o verbo terminado em ando, ando, endo, indo. Em se tratando de gastronomia, a comida baiana é ótima. Então, pessoal, agora vamos para a correção dos exercícios da página 13. Exercício 17. Leia o texto a seguir, depois responda as questões. É verdade que gatos têm medo de água? Gatos não têm medo de água. Eles apenas não gostam de banho. Para fazer uma boa limpeza, é preciso pegá-los com cuidado, pois os bichanos são sensíveis e ficam inseguros em situações estranhas. Além disso, o perfume dos shampoos é um incômodo para o olfato deles. Você já reparou em como eles se lambem muito? Uma das razões para isso é se limpar. A língua dos gatos é áspera e tem na superfície saliências em forma de gancho que funcionam como um pente. Ao passá-la nos pelos, o animal retira a sujeira, mantendo a maciez. O comportamento também deixa o pelo impermeável, evita a entrada de água, o que dificulta a multiplicação de parasitas. Disponível em recreiouol.com.br. O texto tem a finalidade de explicar, entreter, advertir ou divulgar. Então, certamente vocês já marcaram aí, que é um texto explicativo, tem a finalidade de explicar. No caso, está explicando que os gatos não têm medo de água, que na verdade eles estranham o banho, né? Porque eles tomam um banho de gatos, que é com a língua. Próximo exercício. A palavra grifada desempenha a função de pronome oblíquo em eles apenas não gostam de banho. Aqui, no caso da letra A, é a pessoa de quem estou falando, né? Olha lá, são os gatos, tá? Aqui é um pronome pessoal do caso reto, assim como na letra D. E já reparou em como eles, também os gatos, se lambem muito? Então, essas duas alternativas já não é de pronome oblíquo. Aí, na letra B, para fazer uma boa limpeza, é preciso pegá-los com cuidado. Aqui, olha só o pronome oblíquo aí, né? Se você tirar o los e você ler só a frase que está aqui, você vai ficar sem saber pegar a quem. Então, o los complementa aí o sentido do verbo e você observa que é pegar os gatos. Então, aqui, a alternativa correta, letra B. Letra C. Além disso, o perfume dos shampoos é um incômodo para o olfato deles. O deles aqui é um pronome possessivo, que indica posse, olfato de quem? Dos gatos. E também, se você voltar ao texto, você vai localizar aí no texto facilmente, né? Olha, aqui, por exemplo, gatos não têm medo de água. Começa aí com o substantivo, com o nome. E no texto são usados alguns recursos para evitar repetições. Aqui, no eles, por exemplo, né? Que é usado um pronome pessoal, substituindo o nome gatos. Aqui, para fazer uma boa limpeza, é preciso pegá-los. Olha só o pronome oblíquo aí também, completando o sentido do verbo, que é aquela frase utilizada lá na atividade, e também usado para evitar repetições. Se vocês continuarem lendo,
Vocês vão identificar aqui outros recursos, né? Bichanos, outro nome, outro substantivo, para não usar novamente a palavra gatos, tá? E ficar repetitivo. E aqui na última frase, é um incômodo para o olfato deles, dos gatos. Então, aí o pronome possessivo também ajudando nessa parte de evitar repetições. Muito bem. Depois aqui tem uma outra frase interessante, olha só, a língua dos gatos é áspera, e aí vai explicando sobre a língua, né, como eles utilizam, e ao passá-la, olha aí o pronome oblíquo, né, passar quem? A língua, então, o lá e completando o sentido do verbo, se referindo ao substantivo aqui, ao nome, e evitando repetições, certo? Depois vai aparecer em outro exercício. Continuando o exercício 17. No trecho, ao passá-la nos pelos, o animal retira a sujeira, mantendo a maciez. O termo lá, passá-la, se refere a quem? Então, como vocês acabaram de ver, né, no texto, refere-se à água? Não. A limpeza? Também não. A língua? Sim. A sujeira? Também não. Certamente já marcaram aí, bem bonitinho. Posso de vocês. Muito bem. Continuando. Na página 14, no exercício 18, tem um quadrinho. Observe o quadrinho abaixo e reflita sobre o pronome utilizado pelo autor e sobre a sua colocação. Tem o H lá. Estou preocupado com Hamlet. Esse menino não se comporta direito. Nem me diga. Ninguém em minha família jamais leu um livro. Então aqui, né, tem essa parte que explora o humor aí, em relação ao fato do menino ser diferente e gostar de ler. E aqui não tem nenhuma pergunta sobre o exercício 18. É para vocês observarem, inclusive, aqui a colocação do pronome, né? Nem me diga. Aqui foi usado, né, uma próclise, colocou o pronome antes do verbo, porque a palavrinha atrativa, nem, lembrando aquelas palavrinhas atrativas, e o nem é uma palavra que indica negação, puxou o pronome para perto de si. Nem me diga. E não nem diga-me. No caso aqui, nem diga-me não seria apropriado, porque aqui é uma palavrinha atrativa que puxa o pronome para perto de si. 19. Classifique a colocação pronominal das seguintes frases em próclise, ênclise e mesóclise. Aqui vocês não vão marcar X, vão assinalar a alternativa. Vocês vão identificar o pronome, pode grifar o pronome, e vão escrever qual é o caso aí, né? Aqui, olha, ninguém me avisou. Avisou aqui é o verbo, tá? Vocês podem colocar aí. Então, aqui, nós temos uma próclise, que é antes do verbo. Primeiro, vou identificar os pronomes aqui, ó. Nas frases, eles olharam-me, um outro pronome. Então, aqui na letra B, eles olharam-me com um olhar desconfiado. O verbo está aqui. Pode grifar o verbo também. Escreva embaixo que é o verbo. Letra C. A professora já te disse que tem livros novos na biblioteca? Então, grifem aí o pronome, lembrando que é o verbo disse. E letra D. Desejar-te-ei sempre tudo de bom. Ó, o pronome aqui, no meio do verbo. Desejarei. Desejar, e aqui é o futuro aí, indicando o futuro do presente. Desejarei. Muito bem. Então, agora vocês vão escrever aí na frente da letra A. Ninguém me avisou. O me está antes do verbo. É uma próclise. Nome antes do verbo. Escrevam aí bonitinho, deixa anotadinho, ok? Letra B. Eles olharam-me. O pronome vem depois do verbo. Então, vocês lembram que é uma ênclise. A professora já te disse. Isso, é uma próclise, com o pronome antes do verbo. E desejar-te-ei é uma mesóclise, nome no meio do verbo. Seria no verbo aí, desejarei. Desejar-te-ei. Aí colocou ali no meio do verbo desejarei e colocou o pronome. Então, é o uso da mesóclise. Muito bem. Indique a frase em que a colocação pronominal está incorreta. Todos me darão razão quando isso chegar ao fim. Aqui é uma próclise, vocês podem anotar aí, tá certo?
Aqui também é uma versão de próclise. Me darão razão quando isso chegar ao fim. E dar-me-ão razão quando isso chegar ao fim. É uma mesóclise. Inclusive, vocês observem, aqui, olha, o darão foi um erro aí de digitação de impressão da apostila. Não deveria existir aqui. Deveria ser apenas dar-me-ão razão quando isso chegar ao fim. E a última, darão-me razão quando isso chegar ao fim? Todos? Não, essa frase está incorreta, essa colocação pronominal está incorreta, né? Então, aqui o darão é o verbo no futuro do presente, e quando o verbo está no futuro do presente, a forma correta de colocar o pronome, então, seria dar-me-ão razão aqui, como na letra C. Então, desta forma, não está correto. Vamos deixar grifadinho aqui os pronomes. E a letra D, que é a incorreta. 21. Complete a frase seguinte com a opção correta. Quando lhe disseram, quando é aquela palavrinha que puxa o pronome para perto de si, então não dá para colocar quando disseram-lhe, então é quando lhe disseram que havia um erro no projeto, ele se culpou. Letra A. Página 15, exercício 22. A colocação do pronome oblíquo está incorreta. Então, vocês têm que prestar atenção aí na frase que está incorreta. Para não aborrecê-lo, tive de sair. Tudo certinho. Quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. Vocês lembram da palavrinha quando aqui, que é uma das palavrinhas atrativas, que atraem o pronome para perto de si, então deveria ser quando se sentiu em dificuldade, pediu ajuda. Letra C, não me submeteria aos seus caprichos, tudo certo, e ele me olhou algum tempo comovido, tudo certo. 23. Complete com os pronomes e indique a opção correta dentre as indicadas abaixo. Então, você vai ver qual das opções aqui, das letras A até a letra E, que se encaixam adequadamente nessas frases. E aqui, de repente, deu-lhe um livro para ela ler. De repente, deu um livro para mim. O mim é uma palavrinha que quando ela é usada, depois ela pode ser usada, vamos dizer assim, no final da frase ou antes de uma pontuação como uma vírgula. Então, finalizando aí. O eu, quando você usar o eu, você tem que lembrar que depois do eu vem um verbo, tá? Então, aqui, continuando. Nada mais, então aqui, de repente, deu um livro para mim. Ponto, encerrou aí. Não é para, se fosse para ler, seria para eu ler. Nada mais há entre mim e você. Sempre houve desentendimentos entre mim e ti. José, espere, vou com você. Alternativa correta aqui. Letra C. Assinale a alternativa que apresenta erro de colocação pronominal. Isso na atividade 24. Você não devia calar-se. Então, ó, lembrando aqui que é a frase que tiver erro. Letra A. Você não devia calar-se. Letra B. Não lhe darei qualquer informação. Letra C. O filho não o atendeu. Letra D. Se apresentar-lhe os pêsames, faço-o discretamente. Aqui, essa palavrinha, C, é uma palavrinha atrativa e o pronome deveria vir aqui. Se lhe apresentar os pêsames, faço discretamente. É essa aqui que está incorreta. Letra D. 25. O pronome pessoal oblíquo átono está bem colocado em um só dos períodos. Qual? Então, observe, períodos, aqui, olha, aqui na letra A. Isto me não diz respeito. É um período, parou a pontuação aqui. Respondeu-me ele afetadamente, é outro período. Então, vocês vão observar que tem que ser quando o pronome está bem colocado em um só dos períodos. Se ele estiver bem colocado nos dois períodos ou inadequado nos dois períodos, não vai ser essa alternativa. Então, aqui, letra A. Isto me não diz respeito. Respondeu-me ele afetadamente. Essa frase soa estranha, mas não é uma colocação inadequada. Letra B.
Segundo deliberou-se na sessão, espero que todos apresentem-se na hora conveniente. Tudo certo. Bem, entenda, Lê não disse isto. Então, aqui, né, as duas têm uma forma inadequada de acordo com a linguagem formal, que deveria ser entenda-me. Não lhe disse isto. Então, as duas aqui são inadequadas. E letra D. O conselho que dão-nos os pais, levamo-los em conta mais tarde. Então, essa parte aqui está bem colocada. E aqui o conselho, o que puxa o pronome, é uma palavrinha atrativa. Então, deveria ser aqui, que nos dão os pais. Então, nós temos uma com colocação inadequada em um período, porque levando em conta aqui a vírgula que separa o período. Então, neste período está inadequado e neste período está adequado. Então, o pronome está bem colocado em um só dos períodos. Letra D. 26. Marque a opção em que a forma pronominal utilizada está incorreta, inadequada. Observem com calma. É difícil, para mim, já que está com vírgula aqui separado, praticar certos exercícios físicos. Tudo certo aí? Letra B. Ainda existem muitas coisas importantes para eu fazer. Aqui não tem vírgula, não tem ponto final, então depois do eu perde o verbo aí. Letra C. Os chinelos da aposentadoria não são para ti. Tudo certo. Quando a aposentadoria chegou, eu caí em si. Não, não é eu caí em si. Seria eu caí em mim. Então, letra D. Muito bem, pessoal. Tudo de bom para vocês e até a próxima.